Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, Deus, que essa mensagem, Senhor, possa alcançar muitas vidas, meu Pai, que o Senhor repreenda todo medo, toda ansiedade, todo desânimo, Senhor, toda enfermidade das nossas vidas, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Senhor, nos fortalecer, para que a gente esteja sempre firmes, Deus, e de pé diante da Tua presença, fazendo a Sua vontade, Senhor, e levando a Tua palavra onde quer que a gente vá, meu Pai, que nós sejamos instrumentos do Senhor, Deus, nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, meu Deus, em qualquer lugar que nós formos, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos fortalecer e que o Senhor venha nos usar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da aula de hoje é o reinado de Josias. Nós vamos fazer a leitura que está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5, versículo 8, capítulo 23, do 2 ao 5, o 21, o 22 e o 25, que diz assim: Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor ao maior, e o leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo estava por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre o rei Josias, e nós sabemos que ele começou a reinar com 8 anos de idade, ou seja, era apenas uma criança. Então, com certeza, ele teve um tutor, alguém que ajudou ele a reinar nos primeiros anos. A Bíblia não diz quem era esse tutor, mas as pessoas acham, os estudiosos, que era um sacerdote. E isso fez com que ele tivesse essa devoção a Deus, porque ele aprendeu, com o seu tutor a reverenciar o Senhor, a obedecer, a se render diante do Senhor.
E a gente vai ver também que Josias ele fez uma grande reforma no templo, como nós lemos aqui nos versículos da introdução. Ele acabou com a idolatria que existia naquela época, ele limpou, né? Porque no templo do Senhor eles estavam profanando, eles tinham colocado utensílios para adorar a Baal, incensos para adorar a Baal e a Zira, e faziam sacrifícios para outros deuses. Então ele mandou limpar, tirar todos os utensílios, tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que se referia a outros deuses, a ídolos, ele mandou tirar, ele mandou eliminar do meio do povo de Israel. E assim foi uma grande obra que ele fez, né? E ele foi um homem realmente temente ao Senhor. Então a gente vai perceber que Deus não exige que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos para Ele, mas nós temos que ser totalmente comprometidos e obedientes à palavra do Senhor, obedientes à sua lei. A gente vai ver aqui que a obediência de Josias trouxe bênção para a vida dele, né? Trouxe bênção também para o povo de Israel, e ele reinou durante 31 anos sobre Israel. E mesmo durante todo esse tempo, ele nunca abandonou, né, os costumes de Deus, nunca abandonou a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor durante o seu reinado, e a gente já viu que isso é muito importante, né? Quando o povo tinha rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, eles eram prósperos, eles tinham paz, eles tinham vitórias, eles tinham abundância, né? E tudo isso através da prosperidade, da obediência do rei, que acabava se refletindo também no comportamento do povo. Mas infelizmente o povo de Israel, a gente já vê isso também, eles eram influenciáveis. Então assim, enquanto Josias estava vivo, eles obedeceram à lei do Senhor. Mas quando Josias morreu, eles voltaram a cometer os mesmos pecados, né, de idolatria e de todas as coisas que eles tinham os costumes de fazer. Então esse grande monarca, né, fiel, homem de Deus, ele tirou do país todas as falsas divindades que foram colocadas ali pelos seus ancestrais, né, reis que vieram antes dele, né, e que adoravam outros deuses e que profanaram a casa do Senhor. E aí ele encontrou o livro da lei, né, que estava perdido, eles não tinham mais esse acesso, e ele encontrou e ele leu, e foi incrível, né, teve um avivamento, foi maravilhoso o que Deus fez naquele tempo ali no reinado de Josias. Então Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Então, com o desejo dele, de Josias, de realizar essa obra, esse reparo na casa do Senhor, e ele teve esse desejo no coração dele quando ele ainda era bem jovem, né? Ele começou a se interessar com isso com 16 anos de idade, e com 18 realmente ele começou a realizar ali essa reforma, essa obra no templo. Ou seja, ele era um jovem, mas o coração dele já queimava em fazer a vontade de Deus, né? Em restaurar a casa do Senhor. Também ele tinha uma grande responsabilidade. E às vezes a gente fala assim, é muito jovem, não tem capacidade, não tem condição, não tem responsabilidade. E a gente vê aqui, né, que Josias, mesmo sendo um jovem, ele fez grandes coisas ali no tempo dele. E os jovens, né, eles são chamados por Deus para grandes obras, para grandes coisas, né? E o Senhor usa, e o Senhor faz coisas incríveis e maravilhosas. Amém? Então, quando ele mandou ali fazer essa reforma, eles encontraram dentro do templo o livro da lei. Então ele pediu que o sacerdote Ilquias arrecadasse, né, todos os recursos financeiros para poder começar aquela obra. E aí quando eles começaram, eles descobriram ali que o livro da lei havia sido encontrado, porque ele estava perdido e eles não tinham mais contato com o livro da lei. Naquela época existiam poucas cópias. E por quê? Porque eles tinham abandonado o livro da lei. Porque se eles tivessem interesse, se eles tivessem cuidado, eles providenciariam novas cópias, né? Mas a gente vê aqui que nem o sacerdote, naquela época, tinha uma cópia do livro da lei. E aí, nessa ocasião, eles encontraram. Amém? E aí diz que o rei rasgou as suas vestes. Quando Safã, o escrivão ali do rei, encontrou o livro, ele pegou o livro e levou imediatamente ao rei. E diz que o rei começou a ler ali o livro com muito interesse, né?
avidamente, e quando ele começou a ler, ele percebeu que eles estavam descumprindo as leis do Senhor, né? Que eles estavam em pecado, e ele rasgou as vestes. E naquela época, esse sinal de rasgar as vestes significava um profundo arrependimento, uma tristeza, uma consternação, e foi isso que Josias sentiu no coração dele, né? Quando ele descobriu que ele estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E ele foi muito impactado, né, pelo conteúdo do livro da lei. E hoje em dia, nós temos muito acesso à palavra de Deus, nós temos muito acesso à Bíblia, né, fisicamente falando. A gente não pode dizer que hoje o livro se perdeu, a gente perdeu a Bíblia. Não, porque tem muitas Bíblias, de todos os jeitos. Bíblia da criança, Bíblia do jovem, do adolescente, do idoso, da mulher, do homem, do pregador, do pastor, de tudo que você imaginar tem Bíblia. E em todas as linguagens, em todas as versões. Bíblia digital, Bíblia física, Bíblia enfeitada, Bíblia decorada, Bíblia desenhada, de todos os tipos. Então nós não podemos alegar que nós perdemos a Bíblia, fisicamente falando. Mas muitas pessoas estão perdendo o conhecimento e a obediência à palavra do Senhor, que era o que acontecia naquela época também, porque naquela época eles não tinham nem a Bíblia fisicamente falando, e eles também não cumpriam o que estava escrito na palavra do Senhor, porque na verdade eles nem conheciam. Então hoje em dia nós temos acesso, mas é muito importante nós conhecermos e cumprirmos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E o outro tópico diz assim: entendendo a vontade de Deus. E aí ele sabia, através da leitura, o rei Josias, que esse pecado traria juízo, né, sobre o povo de Israel. E ele foi e pediu que o seu sacerdote Ilquias fosse até a profetisa Hulda para ver o que Deus tinha falado para eles, né? Se eles já tinham atingido o nível de pecado para que houvesse juízo divino sobre eles. E ela confirma, ela diz que Jerusalém havia realmente destruído a comunhão com o Senhor, né? Que eles seriam julgados por Deus, mas que isso não aconteceria durante a vida de Josias. Então, por causa do amor que Deus tinha por Josias, por causa da obediência dele, Deus poupou ele disso. Então, isso só veio acontecer depois da morte dele. Deus demonstrou que ouviu a oração de Josias, né? Mas a condenação de Judá, ela só foi prorrogada, só foi adiada. Essa condenação, esse julgamento veio, mas não no tempo de Josias, veio depois. A renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Então, quando o rei Josias, ele leu o livro e ele conheceu e ele entendeu, ele percebeu que para que houvesse um arrependimento, para que houvesse um avivamento, para que houvesse uma transformação do povo de Israel, era necessário que todos tivessem acesso e conhecimento à palavra de Deus. Então ele convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém, todo o povo, para se reunirem no templo do Senhor, e foi feita a leitura da palavra de Deus, foi feita a leitura ali da Bíblia. E ouvindo aquela mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Então, um verdadeiro avivamento, ele começa com a escuta da palavra de Deus. Tem um versículo que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante que a gente escute, que a gente leia, que a gente conheça, que a gente entenda a palavra de Deus, né? Quando a Bíblia ela passa a ser ouvida com seriedade, né? O coração é quebrantado, mudança vem, transformação, libertação. Eu, particularmente, entendo a importância de nós lermos a Bíblia. E assim, eu acho que é muito importante a gente ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, né, assim, de capa a capa, durante a leitura, o Senhor trabalha muito na minha vida, no meu coração. Eu já fui liberta, assim, de muitos pensamentos, de muitos hábitos, né, que eu tinha, comportamentos que não agradavam ao Senhor, e isso foi mudando na minha vida através da leitura da palavra de Deus, né? Porque eu fui lendo, fui conhecendo qual era a vontade do Senhor, e a minha vida foi sendo transformada, e aumentou também a minha fé. Sempre que eu leio a Bíblia, eu aprendo algo, né? O Senhor fala comigo, o Senhor fala ao meu coração. Então é muito importante que a gente faça
essa leitura constante da palavra de Deus, né, que a gente estude, que a gente medite. Então, o avivamento por meio da palavra de Deus, ele é duradouro. Por quê? Porque é transformação, é libertação que vai acontecer nas nossas vidas. E aí o outro tópico diz assim, a destruição dos ídolos. No início da reforma, quando tinha completado 8 anos do reinado de Josias, ele reparou o templo. Tirou todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, como eu disse, para Azirá. Ele tirou também as idolatrias de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia sido terminado. Gente, e assim, é tão importante isso, ele limpou, ele tirou tudo aquilo que não agradava ao Senhor, né? E só dele fazer isso, dele fazer essa limpeza, já dá uma coisa diferente, né? Já parece que já renova. É igual na nossa casa, né? Quando a gente deixa às vezes um cômodo ou um guarda-roupa, uma gaveta, a gente deixa ali muito tempo, acumulando coisa, acumulando sujeira. E aí um dia você resolve fazer uma limpeza, e aí você tira tudo ali que é de lixo, que é coisa velha para doar, e faz uma mudança, parece que você se sente mais livre, mais leve, o ar fica melhor. Então é isso que acontece, né? Então ele fez primeiro essa limpeza e depois ele veio com a reforma ali, né? Realmente do templo. E através desse comportamento, né? Dessas atitudes de Josias, a gente vê como ele amava o Senhor, né? Como ele queria honrar a Deus, como ele queria ter um governo que honrasse ao Senhor e como ele sabia que era importante que o povo de Israel se voltasse para Deus, né? Através de arrependimento de pecados, através de transformação. Mas infelizmente isso não continuou, né? Depois que ele morreu, os pais não passaram esses ensinamentos para os filhos e os próximos reis que vieram não tiveram o mesmo comportamento que ele. Infelizmente eles acabaram, né, também se tornando cativos, como o Senhor já havia profetizado aqui através da profetisa Hulda. Outra coisa interessante sobre Josias é que Deus já havia profetizado sobre ele 300 anos antes. Olha que coisa incrível. A profecia foi feita por um profeta anônimo, que a Bíblia não diz quem é, para Jeroboão, que está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2, eu vou ler, que diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. Olha que coisa maravilhosa. Deus já havia falado que sobre a vida de Josias, né, e que ele ia fazer essa limpeza, e foi isso que aconteceu nessa época. Amém? Agora eu vou falar sobre a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Então, somente depois de 18 anos de reinado, que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Então ele já tinha feito a limpeza, já tinha restaurado o templo, já tinha feito uma nova aliança, já conhecia a palavra do Senhor. Então ele viu que era importante eles comemorarem a Páscoa. E essa Páscoa foi uma celebração tão grande que desde os tempos do profeta Samuel não houve uma como essa, tão grande, né, e tão abençoada assim por Deus. E Josias também, ele restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Por quê? Porque, como eu falei, o templo estava abandonado. Eles estavam usando o templo para adorar outros deuses. Então, eles não estavam fazendo do jeito que o Senhor havia instruído a Moisés, né? Do jeito que o Senhor havia instruído ali para Davi também. Então, eles estavam fazendo as coisas, profanando mesmo o templo do Senhor, né? Dentro do templo, eles estavam adorando Baal, Azira, o sol, a lua, as estrelas e vários outros deuses. E isso não agradava ao Senhor. Então, ele restaurou o templo e o serviço no templo. Amém? A maior Páscoa da monarquia. Então a Páscoa, ela era uma das maiores festas do povo de Israel. Por quê? Porque a Páscoa, ela era um memorial. Era para o povo lembrar como Deus havia livrado eles de maneira tão poderosa da escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Então, todos os anos, quando eles celebravam a Páscoa, eles lembravam o que Deus havia feito com eles,
por eles a maneira poderosa, milagrosa que Deus havia agido. Era para eles não se esquecerem do poder de Deus, do agir de Deus. Mas, como nós vimos, eles acabaram esquecendo. E quando eles acharam o livro da lei do Senhor e derrubaram os altares dos deuses pagãos, né, destituíram os sacerdotes de Baal e que faziam todas essas abominações, então veio essa celebração da Páscoa do Senhor e ele realizou o maior festejo no seu tempo e nunca houve uma Páscoa tão fervorosa. Amém? Então, isso que eles fizeram também de fazer a Páscoa novamente, além de ser, né, uma obediência à palavra do Senhor, é uma maneira também, como eu falei, um memorial de trazer à memória aquilo que dá esperança. Deles lembrarem o Deus poderoso, as coisas incríveis e maravilhosas que Deus já havia feito por eles e para eles. E isso foi realmente uma bênção, né? E talvez tenha sido as últimas Páscoas que eles celebraram ali antes do cativeiro. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Amém? E eu entendo aqui, né, com esse exemplo de Josias que fez essa limpeza ali no templo, né, e não só no templo, mas no povo, que nós também, de tempos em tempos, precisamos fazer também uma limpeza na nossa vida, né, nos altares que a gente coloca dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente tá dentro da igreja, a gente até tá fazendo a vontade do Senhor, mas sem perceber a gente constrói altares, a gente começa a idolatrar pessoas, situações, coisas, e isso não agrada ao Senhor. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vidas, fazer uma análise, né? Se a gente está adorando, se muitas vezes a gente vê assim que pais, né, mães, eles colocam os filhos num altar, né? E acabam, às vezes, cometendo pecados, fazendo coisas que desagradam ao Senhor para agradar os seus filhos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E em várias situações das nossas vidas, né? No casamento também tem cônjuge que coloca o outro cônjuge no altar, né? E aquilo se torna mais importante, o centro da vida dele. A gente tem que entender que tem uma hierarquia. É primeiro Deus, depois a nossa família e depois o ministério. Deus está acima da família, né? Nós não podemos desagradar o Senhor, nós não podemos pecar para agradar a nossa família, para agradar alguém, assim, mesmo que nós amamos muito essa pessoa, nós temos que amar mais ao Senhor. Então nós temos que fazer essa limpeza, né, na nossa vida, no nosso coração, de tirar tudo aquilo que está desagradando a Deus. Às vezes a gente não tem tempo de ler a Bíblia, né, de fazer coisas, buscar a presença de Deus, porque a gente colocou a televisão no altar. A gente passa mais tempo assistindo televisão, a gente passa mais tempo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e a gente não conhece a palavra de Deus porque a gente não tem tempo, porque a gente está ocupado, né, sabendo da vida das pessoas. Então nós temos que ter cuidado, a gente precisa de fazer uma limpeza nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, em tudo, para que a gente possa realmente viver esse avivamento, para a gente ter essa vida fervorosa diante do Senhor, né, como foi que o rei Josias fez ali com o povo de Israel no tempo dele. Amém? Então essa é a lição de hoje. Que os irmãos compartilhem com outras pessoas, né? A irmã Vilma até falou que ela compartilha com várias pessoas que nos assistem, não são pessoas da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas também que estão assistindo. Então que a gente compartilhe cada vez mais com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas também. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.